Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com outra mensagem da Palavra do Senhor. E esta mensagem eu resolvi gravar com mostrando, com a demonstração que é necessária dos textos, porque nós vamos tratar de um tema que é bastante complexo no sentido da alma humana, da busca, que é a questão do sofrimento. E como nós vamos dar muitas informações para aqueles que gostam realmente de estudar o assunto, de tentar compreender de uma forma mais profunda, então nós vamos facilitar, até porque esse notebook foi comprado justamente para isso, para facilitar e ajudar aquelas pessoas que verdadeiramente amam conhecer a palavra do Senhor, independentemente de onde estejam, religião que seja, qualquer pessoa que tenha o interesse de conhecer a mensagem da palavra do Senhor. E, de uma forma geral, um material distribuído de forma gratuita para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Jó, a paciência no sofrimento até Deus responder. Ah, vou ler especificamente aqui Jó 1, capítulo 1 ao 12, nos versículos 12. Depois alguns outros serão citados no decorrer. A data provável, 1473 a.C., não há consenso nisso, né? Alguns autores colocam no período de Salomão, ou pouco depois. Então a gente ficou com aquilo que pelo menos a maioria tem entendido, exatamente porque ele é colocado como o primeiro livro escrito da Bíblia, então anterior ao Pentateuco. Autor é desconhecido, não se sabe realmente o que é, então não vamos perder tempo com as suposições que durante os anos, esses séculos todos tentaram escrever. Deus não quis que soubéssemos, então assim será feito. Tema: os justos que sofrem devem humildemente associar os seus lamentos com afirmações acerca da bondade, misericórdia e justiça de Deus. A lição: Deus honra a confiança e a paciência de Jó, e consequentemente isso é uma lição para nós. E eu estou sempre transcrevendo, como eu gosto de fazer, para conhecimento de todos aqueles que gostam de conhecer a palavra, o original. Então aqui nós vamos estar trabalhando com o original do Antigo Testamento. Será citado também do Novo Testamento no final, que a gente também vai mostrar. Então vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Havia. Então é uma afirmação, não é uma lenda. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Uz, ficava numa região a sudoeste de Canaã, ao sul da Palestina, próximo de Edom e Arábia, e fora de Israel, conforme está lá em Lamentações 4, 21. Gênesis 10, 23 e 22, 21, também designava famílias semitas do Oriente Médio primitivo e é identificada como um território ao sul da atual Jordânia, próximo do deserto da Arábia. Jó, odiado, perseguido, ou também significa aquele que se volta para Deus, e aqui tem bastante conexão com aquilo que acontece no livro. Conforme Gênesis 46, 13, Jó é o terceiro filho de Issacar, filho de Israel, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Não há um consenso geral também sobre isso, mas ele é bem aceito como sendo um dos patriarcas, filho de Issacar, das 12 tribos de Israel. Íntegro, a palavra tam em hebraico significa perfeito, no sentido de completo. Quando fala perfeito na Bíblia, as pessoas têm uma ideia, a mente oriental tem uma maneira de descrever as coisas, e Deus respeitou isso para explicar, e a gente precisa entender para poder não fazer, como a gente vê pelas redes sociais, aí tanta bobagem é dito em cima do entendimento distorcido. O completo perfeito no sentido completo. Vamos imaginar, se você precisa se formar, estudar 8 anos para se formar como médico, por exemplo. Quando você termina o 8º ano e se é um médico formado, então você é perfeito, você está completo, você completou, não está incompleto, correto? Aqui no sentido de íntegro, na moral e na ética. Ele é formado pelas letras Tav, que significa marca, sinal, pacto, fim, e Men, que significa águas, causa, origem. A ideia é alguém marcado pela plenitude, inteiro diante de Deus, quer dizer, não dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e os prazeres, não é? Mais ou menos o que está escrito em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Reto significa justo, honesto, correto? A palavra yashar, em hebraico, formada pelas letras yad, que é mão, obra, ação, shin, fogo, dente, julgamento, e resh, cabeça, liderança. Retrata aquele cuja ação, yad, e julgamento, shin, estão sob a cabeça de Deus, resh, alguém que não podia ser corrompido.
coisa hoje muito rara no nosso Brasil, né? Temente, diferentemente daquilo que se entende, se você procurar no dicionário, né? Yareh significa Yere Elohim. Yere Elohim, temente a Deus. Ver. É o tempo futuro de Lirot, verás. Significa olhar firmemente para o Senhor. Mais ou menos aquilo que o autor de Hebreus coloca lá em Hebreus 12:1, que eu cito no final da mensagem. É manter os olhos fixos no Senhor. Se formos usar esses termos modernos na internet, podemos dizer que é estar conectado com o Senhor. E aí vem o medo de quebrar essa comunhão com Deus através do pecado. É a reverência. Então, quando fala de medo, não é medo no sentido de pavor, como se você procuraria, medo, temor a Deus é um pavor. É o medo de quebrar a comunhão, porque você tem algo bom, é como se você tivesse algo bom, algo maravilhoso, né? Vamos fazer uma analogia aqui, você está num emprego maravilhoso, ganha muito bem, está mudando toda a sua vida, você fica com medo de perdê-lo por causa de certas atitudes inconvenientes. No caso aqui, a comunhão com Deus. Se desviava, significa desviava-se do mal, formado de sar, afastar-se, recuar, recusar, retirar-se, errar, mal, perversidade, calamidade. Indica uma ação contínua de se afastar do mal. Então ele realmente evitava o mal. Então ele era um cara, hoje em dia seria um cara chato, porque ele não iria em qualquer situação que ele visse que aquilo pudesse atrapalhar a sua vida espiritual. Essas características do caráter são ensinadas como sendo daquele que é sábio, em Provérbios 3:7, 14:16 e 16:6. Versículo 2, né, você vê sempre em cima o texto em hebraico, essas letras que talvez pareçam estranhas aí, são tudo o hebraico. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha uma família feliz, uma boa esposa, 7 filhos, 3 filhas, livre de preocupações, vida econômica, saúde, os filhos se davam bem um com o outro, tinha empregados. Aliás, uma coisa difícil, né? Nos nossos dias, os irmãos se darem bem assim, ainda mais uma quantia tão grande. Não tinha do que reclamar. Aí o versículo 3 em hebraico, e o seu gado era de 7.000. Ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. A riqueza de Jó foi calculada com base nesses números, né, o Dake que faz esse cálculo, em 27,85 milhões, né, $1.000. Se a gente fizesse numa cotação médica como anda no Brasil aí a 5,65, dariam 157 milhões de reais atualmente. Isso seria uma quantia generosa, correto? Muito generosa. Mas, para os padrões da época, era como se fosse bilionário. Então, é uma coisa... Deixa eu fazer uma coisa aqui antes que me atrapalhe mais. Nós temos que ver que hoje seria algo muito... mesmo naquela época já era uma quantia muito boa. Ele era um bilionário para aquela época. Aí no versículo 4 diz: e seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ponto positivo: os irmãos se davam muito bem, mesmo sendo 10, e conviviam em harmonia, e eram muito unidos. Hoje isso é uma raridade entre irmãos, que geralmente é uma brigaiada, né? Muitos não falam com o outro, e ainda mais se envolver herança, né? Mas não era assim com os filhos de Jó. O ponto negativo: viviam somente para gastar os bens, desfrutar o melhor que a vida lhes dava. Não tinham vida espiritual. A Bíblia não está narrando, então não dá para fazer suposições aqui. Não tinha interesse nem gastava o seu tempo com a vida espiritual, porque a Bíblia não nos relata nada sobre isso. Com certeza, muita gente morria de inveja dessa família, apesar de tudo isso. Os filhos de Jó receberam tudo que a riqueza pode proporcionar. Aqui o versículo 5, em hebraico. Lembrando sempre que hebraico se lê da direita para a esquerda, correto? Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O livro mais antigo da Bíblia já nos chama a atenção para a necessidade de santificação em nossas vidas. Era de uma forma ainda bem rudimentar, vamos dizer assim, né? O pai é o sacerdote do lar desde essa época. Essa é a função do pai: levar os filhos aos caminhos do Senhor.
E não tem desculpa, não mudou. Mesmo na mensagem do Evangelho do Reino de Deus, o pai continua tendo essa responsabilidade. Não está fazendo, mas tem a responsabilidade. A menção de ofertas aqui mostra que os sacrifícios continuavam desde o tempo de Abel, lá em Gênesis 4, até o tempo de Jó, que nós estamos lendo aqui, 1:5, e depois, com a lei de Moisés, vai continuar. E veio passando pelo tempo até chegar em Cristo, que se ofereceu por nós. E aí acabaram-se essas necessidades de ofertas de cordeiros, porque agora Cristo é o nosso cordeiro pascal. Inclusive, como no dia de ceia, nós vamos relembrar isso. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui começa o autor narrando o que está acontecendo lá no céu. Começa o drama no céu. Filhos de Deus, Benai Elohim, ou Benehai Elohim, são os anjos. E essa expressão aparece 5 vezes no Antigo Testamento. João 1:6, 2:1, 38:4-7, Gênesis 6:4, Gênesis 6:1-4, Daniel 3:25. Isso acontece 2 vezes. 2 vezes nós vemos narrado para nós essa prestação de contas. Em 1:6 e 2:1, que nós estamos lendo agora, implicando que havia dias regulares nos quais os anjos faziam isso, inclusive para prestar contas. 1 Reis 22:19, Zacarias 6:5. A adoração celestial, assim como em outros lugares onde a vida ocorre, sem dúvida de forma regular, como aqui na terra, quando o povo de Deus se reúne na presença do Senhor. Lá não é dito que dia que foi. Normalmente aqui é aos domingos, alguns aos sábados, não importa o dia, mas desde que se reúna para o Senhor. Satanás, Satan, em hebraico, adversário, alguém que se opõe. O versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Senhor é o tetragrama, na Yud, Re, Vav, Re, que é traduzido como Jeová ou Iavé, ou Javé. Nós temos um vídeo falando sobre isso, explicando detalhadamente. Mesmo Satanás obedece ao princípio da prestação de contas, e isso deveria ser uma lição para os evangélicos de hoje em dia. Como em 1 Pedro 5:8, o diabo vagueia e anda pela terra, procurando, e ele procura mesmo. Versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Coisa maravilhosa. Foi o próprio Deus quem definiu e elogiou o caráter de Jó como íntegro, honesto, com temor a Deus, e que se desviava do mal. Nós já explicamos isso no início. Em meio a uma geração da raça de Adão, tal como hoje, já se desviara dos ensinamentos do Senhor, vivendo no mundanismo, paganismo e idolatria. Isso sempre teve, sempre teremos, até que Cristo volte. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Aqui fica provado que o diabo não quer de fato ver uma família feliz. Todos na família se dando bem, abençoados e servindo a Deus de coração fiel. E não por interesses materiais. Satanás diz que um homem serve a Deus só para receber tudo aquilo que ele interessa, né? Tudo que deseja, prosperidade, felicidade. Era o nascimento do evangelho da prosperidade, podemos assim dizer. O diabo afirma que as pessoas só vêm adorar a Deus em troca de algum interesse material. Fora isso, todos abandonam o Senhor. Que tipo de adorador você é? O adorador que adora e serve a Deus, não importa a situação que viva? Ou o adorador que adora e serve a Deus com interesse nas coisas que pede e vai receber? Pela fé, né? Ou o terceiro, o adorador que adora e serve a Deus, mas quando o sofrimento começa a perder as coisas, abandona Deus e sai da igreja. Versículo 10. Porventura tu não cercaste de sede a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Satanás aponta que Deus usou o princípio da blindagem e não permite que o diabo possa fazer-lhe algum tipo de mal e atinja Jó e a sua família, como aquela promessa de 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E completa dizendo que a bênção da riqueza e da prosperidade de Jó não param de aumentar por dádiva de Deus, o que é uma verdade, porque Deus, ele buscava as coisas de Deus, a prosperidade dele, ele buscava em Deus, né? A riqueza não desviou Jó, mas o teria feito fiel por interesses materiais. Então ele fala, olha, não se desviou, como a maioria se desviam quando ficam bem de vida. Mas ele disse mais, os interesses dele são esses.
Versículo 11. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Portanto, a ideia dos sofrimentos de Jó, a ideia veio de Satanás. Satanás desafia Deus a provar a fidelidade de Jó, garantindo-lhe que sem nada Jó seria como qualquer ímpio, raça de Adão, iria xingar seu nome, blasfemar na face de Deus e fazer o que muita gente faz hoje, né, no momento de sofrimento. Satanás faz a proposta para Deus retirar a proteção de blindagem sobre a vida de Jó, e Deus irá se decepcionar com Jó, ele garante isso. E no versículo 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus disse, você só não vai mexer com a vida dele, o resto. E aí começam os problemas e sofrimentos na vida de Jó. Satanás atingiu Jó nas 5 áreas da vida humana. Primeiro, Satanás destrói a vida financeira de Jó, aí no capítulo 1, versículos 14 e 17. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomários, seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Você vê que é uma notícia ruim atrás da outra. No versículo 17, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos os tomários, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó, o homem mais rico do Oriente, foi à falência. Teve um colapso financeiro no único dia e perdeu toda a sua riqueza. Apesar de ser o homem mais rico de sua geração, agora está quebrado, falido, não tem mais nada. Quantas pessoas que procuram a igreja para prosperar na vida e quando perdem tudo, ou se caem em dívidas, dificuldades financeiras, abandonam o Senhor, abandonam a igreja, abandonam tudo, sua congregação, né? Jó, naquele dia, amanheceu o homem mais rico do mundo, como sempre fazia do Oriente, e foi dormir como o homem mais pobre do Oriente, pois perdeu tudo em apenas um dia. Depois da segunda, Satanás mata os 10 filhos de Jó, versículos 18 a 22. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nos textos de Jó, os filhos de Jó são citados apenas em festas e bebendo bebida alcoólica, né? Quer dizer, a turma parece que era chegada só na diversão. Ao que parece, Jó deu aos filhos tudo quanto a riqueza material poderia dar. Mas, infelizmente, como o profeta Samuel e o sacerdote Eli, foi negligente nas questões espirituais, ainda que ele fizesse sacrifícios, porque às vezes a gente faz as coisas pelos filhos, mas não os ensina. E a parte mais importante é você ensinar e cobrar. Para os filhos de Jó, o que teve valor foi serem filhos do homem mais rico do Oriente. Portanto, nadaram de braçada na abundância e na fartura. Mas o que adiantou serem filhos do homem a quem Deus elogiou o caráter, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal? Do que adiantou isso? Nada, aí ó, ao final deles. Morreram numa festa e bebendo muita bebida alcoólica. Jó e sua esposa tiveram que enterrar os seus 10 filhos num único dia. Em anos diferentes eu tive que enterrar minha filha, Sara, antes de me converter a Jesus, a minha primogênita, a Rebeca, que era a terceira, né? Que foi muito difícil por muitos anos carregar essa dor. Mas depois Deus me deu Abraão, no meio, né? Que se tornou a alegria minha e da minha esposa. Agora, você já imaginou, a gente carregou essa dor por muitos anos, e sempre isso está no coração, né? Mas você já imaginou um pai e uma mãe terem que ir ao cemitério para sepultar todos os seus 10 filhos no mesmo dia? Os 10 filhos foram mortos quando estavam onde? Numa festa bebendo bebida alcoólica, na base do viva hoje, como se não houvesse o amanhã, como se faz aqui no Brasil, né? Viva a vida e coisas desse tipo, né? Quantas pessoas depois que perdem um filho ou uma filha abandonam ao Senhor e ficam sem fé, não acreditando mais em Deus? Como Jó não xingou e nem se rebelou contra o Senhor, novamente Satanás foi fazer outra proposta a Deus, ele não desistiu. Satanás destrói a saúde de Jó.
E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Deus continua aqui comemorando a fidelidade do seu servo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. A vida você vai poupar. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meu Deus do céu. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Invejoso, Satanás não pode ver o ser humano feliz, de maneira nenhuma. Feliz e servindo ao Senhor. Se estiver feliz servindo a Ele, tudo bem, mas servindo ao Senhor, não. Não bastasse tudo o que já tinha acontecido na vida de Jó, agora ele perde a saúde, o bem mais precioso que temos nessa vida. Você perdeu a saúde, meu filho. Jó é transformado em uma úlcera mal cheirosa, que causava náuseas nas pessoas, porque ele estava o corpo inteiro tomado, como ele diz aí, da planta do pé até a cabeça. Jó foi para um monte de lixo, no seu isolamento social. Satanás não teve misericórdia, desgraçou a saúde de Jó. Talvez fosse a elefantíase ou filária, que deixa o paciente com a perna parecida com um elefante, citado em Deuteronômio 28:35, Levíticos 13:18. Jó não conseguia dormir. À frente coloca aí os capítulos e os versículos. A pele de Jó ficou com pus, né? Vermes andavam pelo corpo de Jó. Jó tinha ânsia de vômito ao pensar em comida. Quinto, a dor era tanta que Jó tinha de morder a pele para abrir as bolhas, está aí no 13:14. Não havia ainda o Tilenol, o Valium, morfina e anestesia alguma para aliviar a sua dor. Sexto, a carne do corpo de Jó ia apodrecendo, aí no 13:28. Sétimo, nada aliviava a coceira que Jó sentia. Isso já no começo, né, 2:8. Oitavo, Jó tinha olhos escuros e fundos por não dormir. 16:16, que tristeza, né? Quem já teve essa experiência de não dormir, sabe quanto é ruim. 9, o corpo de Jó estava ressecado e enrugado, 16:16. 10, Jó tinha um mau hálito intolerável, 19:17. 11, Jó respirava com dificuldades, não tinha aparelho de inalação ou para entubar, no 9:18. 12º, 12, a alma de Jó sofria de amargura, 9:18. 13, Jó ficou tão magro rapidamente que a pele colava em seus ossos. Que situação. 14. A pele de Jó escureceu. 15. Jó tinha uma febre que queimava e não havia dipirona e similares. 16. A dor de Jó não passava, não havia Dorflex, dipirona e outros. Né? 17. Jó se autodescreve como um boneco de pano agarrado pelo pescoço e mordido até ficar em pedaços, no 16:12. 18. Jó provou o amargo sabor da depressão, lá no 30:16, e não havia antidepressivo para ajudar, nem profissionais competentes, os psiquiatras e psicólogos. 19. Só a gengiva de Jó ficou sem a elefantíase, ou sem essas úlceras. 20. Jó perdeu a paz de espírito e vivia perturbado, e era homem de Deus. 21. Ao abrir e fechar das feridas, encheu o corpo de Jó de rugas, 16:8. Foi uma coisa muito triste. Quarto, duramente abalado foi o casamento de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A mulher de Jó, vendo o terrível sofrimento do marido, aconselha-o a buscar sua morte, blasfemando contra Deus. Sua esposa também estava sofrendo com ele. Viu sua riqueza acabar num só dia. Viu os 10 filhos que ela gerou em seu ventre morrerem num só dia. Isso não é fácil para uma mulher. Uma fé baseada na teologia da prosperidade, em milagres, em luxo e conforto, não suporta uma provação mais severa. E no caso aqui, o Jó não foi assim. Se você serve a Deus somente para receber bênçãos, na primeira provação mais severa, abandona o Senhor e sai da igreja com certeza. Ou vai ficar procurando aí meios e meios, né? E por último, quinto, o abandono dos amigos de Jó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem.
E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó foi abandonado pelos amigos, e os inimigos zombavam dele. Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú eram os melhores amigos de Jó, nos tempos de riqueza e fartura. Mas quando vem como sua vida estava destruída, sem misericórdia, sem um pouco de empatia, julgaram, acusaram e tentaram dar respostas prontas e teológicas para o sofrimento de Jó, tirando conclusões precipitadas sobre o mistério do sofrimento. Nem todo sofrimento é consequência de pecados da pessoa. Mas, como vimos, é fruto de uma guerra espiritual em muitas situações. Há muita coisa para se falar sobre isso. Eles acreditavam que Deus só enviava sofrimento e calamidades para pessoas más e pecadoras, de uma forma geral, ou permitia. O Elifaz diz que Jó era culpado por estar em pecado. E a gente vai citando aí, não vou ficar lendo todos os versículos, mas eles estão descritos aí para facilitar o seu entendimento. Né? O Elifaz diz que Jó era culpado por estar em pecado. Acusa-o de ser adúltero, corrupto, se apropriando dos bens do povo e não ser convertido a Deus, e chama Jó de louco. O Bildad diz praticamente a mesma coisa. Zofar, chamando de tagarela, chamam de níquo, praticamente concorda com Elifaz e Bildad. Eliú tratou Jó com uma mistura de repreensão respeitosa e um conselho direto, criticando a atitude de Jó de se considerar justo e que Deus não tinha o direito de puni-lo, ao mesmo tempo que oferecia uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a grandeza de Deus. Eliú repreendeu Elifaz, Bildad e Zofar. Ao invés de consolar a Jó, seus amigos esmagaram Jó como um rolo compressor de acusações. O cidadão já está na pior, os amigos vão lá para dizer palavras mais cruéis. É mais ou menos assim. O Jó estava cheio de feridas, e eles foram tentar ajudá-lo jogando limão e vinagre nessas feridas. As queixas de Jó. Jó foi provado e testado ao extremo do sofrimento. Jó se queixou a Deus. São 34 queixas diante de Deus. Jó emite 18 porquês ao Senhor. Jó começou a se defender das pesadas acusações. Jó lamenta a miséria que caiu. Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó, quando ele se aparece no redemoinho. Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Por exemplo, quando todos os anjos cantavam. Quem foi que estabeleceu os limites para o mar? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens como a mãe cobre o filho? Onde está o caminho onde mora a luz? A chuva, porventura, tem pai? Você pode aproximar as estrelas umas das outras? Deus começou a fazer pergunta e a coisa complicou, né? A paciência de Jó não morreu, mesmo a fé indo ao fundo do poço. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. A palavra aqui, Goel, Redentor, resgatador, parente, remidor. Goel, redimir, tendo Deus como sujeito, porque é Deus o Redentor. O Goel tinha de ser resgatar propriedade, vingar justiça, defender a família. Jó aqui profetiza a vitória de Cristo sobre a morte e o Redentor de Israel. Em Isaías 41, 14, que naturalmente que o Redentor só há um Redentor, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Depois, lá em 42, 2, ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele continua no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bom, se esse homem só conhecia de ouvir era assim, imagina depois, né? Jó era o homem mais rico de sua geração. Jó era o homem mais piedoso e espiritual de sua geração. Deus disse isso sobre Jó. Essa é a diferença. E nem Satanás se atreveu a discordar ou apontar falhas de Jó. A fé de Jó foi ao fundo do poço, mas ela não morreu. Porque mesmo assim, esmagado, moído, triturado do sofrimento, Jó sabia que o seu Redentor vivia. As crises devem produzir frutos, porque Deus é soberano. Deus não tem uma opinião sobre você e seu caráter. Deus tem um diagnóstico do teu coração e do teu caráter. E o sofrimento vem para quebrantar, humilhar e ensinar a grandeza de Deus. E nós somos tratados mesmo, porque infelizmente nós temos uma tendência a quê? A raça de Adão, a independência, uma vida de teimosia e desobediência. E Deus trabalha assim na vida dos salvos. Deus é soberano? Bem sei que tudo pode, Jó diz. Deus tem o controle de tudo. Você não tem que se preocupar com nada. Deus tem o controle absolutamente de tudo. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2.
Algumas traduções dizem, o Tanar traduz assim: sei que podes fazer tudo e que nenhum propósito de ti pode ser oculto. O Tanar completo, né, hebraico-português, a tradução dos judeus ortodoxos. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, traduz ao meio da revista atualizada. Jó aprofundou o conhecimento de Deus no sofrimento, com todas as suas perdas, porque viveu com muita paciência. Quando você vive impaciente, Deus vai ensinar você a ter paciência, porque a gente precisa aprender a viver com paciência. Todo cristão, toda cristã. O sofrimento vem para fazer uma academia de exercícios com a nossa fé e paciência e deixar nossa alma, vamos dizer na terminologia moderna, bombadona sobre quem é Deus, com confiança e paciência. Nós temos que aprender a confiar nele. O sofrimento vem para nos colocar mais perto de Deus. Infelizmente é assim que acontece. O arrependimento, né? A palavra é voltar para Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. É o íntegro que Deus disse sobre Jó, que é uma pessoa que não é dividida. É um tempo de cada um para chorar pelos seus pecados, não apenas chorar pelas consequências do seu pecado, mas pela gravidade dele ter ofendido a Deus, para restaurar o temor a Deus. É o temente a Deus que Deus disse sobre Jó, quer dizer, essa comunhão, você estar olhando para ele. As maiores descobertas da medicina vieram em tempos de crises, pandemias. Até o comércio, a indústria, os serviços se aprimoram. A maioria só conhece Deus na abundância. Que só conhece Deus na abundância, melhor dizendo, é um conhecimento falso e superficial. E aí se torna descrente quando vem a crise, com muito sofrimento. Os líderes no Brasil estão batendo cabeça envolvidos com política, esquerda versus direita, não sabe mais quem é Deus e prega uma teologia totalmente fora do evangelho, do reino de Deus, e que está ensinando os cristãos uma coisa que quando for tirado, isso vai ser problema. A imprensa está batendo cabeça, era hora de união, mas infelizmente não haverá amor e união sem Cristo. A história da vida de Jó vai mudar quando ele ora pelos amigos, e seu coração já não tem mágoa e nem se defende. No 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A Corrigida Fiel traduz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Também temos aqui o Tanar completo. E o Eterno fez mudar a fortuna de Jó quando este orou por seus amigos. E o Eterno lhe concedeu o dobro de tudo quanto o dobro do que possuíra antes, né? O Tanar completo hebraico-português, que o Tanar completo aí é o Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz: então Yahvé mudou a sorte de Jó quando intercedeu por seus amigos, companheiros, e duplicou todas as suas posses. A BTX, né, a Bíblia textual, traduz: e ao orar por seus amigos, Adonai restaurou Jó de seu cativeiro, e aumentou Adonai em dobro tudo o que Jó havia possuído. Mudou aqui, shub, significa restaurar, voltar, renovar, mudar, trazer de volta. Sorte, shebut, esse shevut ou shevit, é cativeiro, exílio, é prisioneiro, é como ser tomado como despojo de guerra, como aconteceu com Ló, em um estado anterior de prosperidade. E o Senhor mudou a sorte de Jó. Está aí esse shevit, né? Cativeiro, condição de prisão, estado de miséria. Literalmente, o Senhor restaurou o cativeiro de Jó. O judaísmo, a ideia é de retorno ao estado anterior de bênção. Para os cristãos, tem um sentido de restauração completa, não apenas materiais, mas também honra e comunhão. Orar, palau, é um itipael, é uma forma reflexiva do verbo, que aparece, por exemplo, que a gente vê muito no Antigo Testamento, o mais conhecido, aquele que Enoque andava com Deus. Significa interceder, uma intercessão contínua. Aqui entra a igualdade, né? Por isso que eu citei Gênesis 5:24, que Enoque andava com Deus. É interpor-se para orar. O sentido literal é a intercessão, que é o trabalho do ministério de intercessão. Literalmente, o texto hebraico diz: e o Senhor restaurou a sorte, ou o cativeiro de Jó, quando ele intercedeu a favor de seus amigos. Todo o sofrimento provocado por Satanás, o nosso Deus restaurou com o ministério de intercessão de Jó. E isso fica aqui um alerta para todos aqueles que pertencem a grupos de oração e ministérios de intercessão, especialmente, com confissão de pecados. Isso explica porque Satanás odeia tanto o ministério de intercessão e tenta a todo custo destruir a cada intercessor e fazê-los desistir de tudo. E isso é tão sério que no tempo do profeta Ezequiel, quando Israel foi preso no cativeiro da Babilônia, adorando principados como Astarote, Baal e Moloque, Deus afirma que nem com a intercessão de 3 grandes intercessores ele livraria Jerusalém.
Tão certo, tá lá, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ezequiel 14:20. O Brasil é um país muito religioso, tem muitas religiões e templos religiosos, muitos deuses, ídolos, imagens, mas é um país que não tem um relacionamento com o Deus vivo. Deus muda a sorte de Jó quando ele ora pelos amigos que o magoaram. Então a gente precisa orar muito a Deus por essa nação. Deus aqui é muito teológico, né? A gente vê muito nas redes sociais, é uma coisa muito é uma coisa muito assim, superficial, é muito teórica. Então Deus muda a sorte de Jó. Deus restaura a saúde de Jó a ponto de viver mais 140 anos, com disposição e saúde, e conheceu até seus bisnetos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Deus restaura a vida financeira de Jó e dá tudo em dobro. Ele perdeu 7.000 ovelhas, Deus lhe deu 14.000 ovelhas. Perdeu 3.000 camelos, Deus lhe deu 6.000 camelos. Ele perdeu os 500 juntas de bois, Deus lhe deu 1.000 juntas de boi. Perdeu 500 jumentas, Deus lhe deu 1.000 jumentas. Olha que maravilha. Deus restaura o seu casamento e o lar de Jó. E está lá, capítulo 42, 3-15. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quesia, e o nome da terceira Queren-Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Não era comum as mulheres receberem herança, mas essas receberam. Gemima e Emima significa dia a dia. Quesia, né, o Quetzia, significa cássia, né, uma árvore cuja casca aromática, melhor dizendo, semelhante à canela, usada como um dos ingredientes do óleo sagrado e para perfumar também. Êxodo 30:24, Salmo 45:8. Queren-Apuk significa chifre de antimônio. Era um recipiente cosmético usado para aplicar maquiagem preta nos olhos, contendo sulfeto de antimônio, que era usado para delinear os olhos na antiguidade das mulheres, né? Uma espécie como o lápis faz hoje, né? O texto hebraico sugere que o santo e bendito Deus diz claramente que Jó foi restaurado à sua esposa original, a mesma que aparece em Jó 2:9. Alguns aí citam que Jó teria tido outra esposa, mas não. Algumas tradições a chamam de Sitsi, ou Sitit, que permaneceu com Jó e teve novamente 10 filhos após a provação e sofrimento que também atingiu a ela. Então Deus restaura tudo, teve que restaurar a mulher, restaurou tudo. Deus fez um milagre tremendo na vida do Jó. A restauração de Jó incluiu o matrimônio original. O Targum, que é a tradução do Tanakh hebraico, a Bíblia hebraica, para o aramaico, não é? É um dialeto do hebraico, são todos dialetos semitas. Inclusive, o aramaico era a língua que falava Jesus e os apóstolos nos tempos de Jesus, né? Também não indica que Jó teve uma segunda esposa. Diz que Jó gerou novamente 7 filhos e 3 filhas, sem distinção da mulher, o que em hebraico implica continuidade conjugal com a mesma esposa, e não com outra, como defendem muitos intérpretes modernos, especialmente ocidentais. Deus devolveu a Jó o que perdeu, não substituiu a esposa, como aconteceu com Abraão, e o autor teria dito, né? Abraão tomou outra mulher, Quetura. Gênesis 25:1. Portanto, o nascimento de novos filhos com a mesma esposa representa a reversão, a restauração total da perda, e não uma nova história. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E as filhas de Jó foram abençoadas com uma beleza que não havia igual no Oriente, e não precisavam fazer todas essas coisas que a mulherada faz de fábrica. Deus restaura toda a família de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então Deus permitiu tudo isso, porque tinha um propósito, né? Deus restaura os amigos de Jó também, 42:9-11. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíte, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. Então todo o seu núcleo, não só familiar, mas de amizade, voltou a ter vida com ele. A vida de Jó foi abençoada na terra, mas o seu caráter ficou ainda maior após tudo o que experimentou.
A integridade de Jó é demonstrada quando Deus aceita o seu sacrifício e as suas orações de intercessão pelos amigos dele, bons amigos, né? Por isso que está entre aspas aí. Jó é um homem a quem Deus elogiou o caráter. E a sua paciência no sofrimento foi usada como exemplo pelo apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, para confortar a igreja primitiva que vivia sob perseguição e sofrimento. E ele diz: meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. O texto em cima é texto em grego, no original Novo Testamento. Eis que, no versículo 11, que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Que é a lição, basicamente, do livro de Jó, né? Jó escolheu ser um homem de Deus, íntegro, quer dizer, não ter mente e coração divididos com o mundo e etc. Reto, honesto e não corrupto, temente a Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, Hebreus 12:11, retrata isso, porque é manter, olhar firmemente para o Senhor, né? Não querendo quebrar essa comunhão com Deus, e se desviava do mal, procurava o que agradava a Deus. Por isso terá que desagradar muita gente que vive para o mundo, conforme está em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Você está passando por duros sofrimentos como Jó? Jó escolheu continuar fiel a Deus e aguardar com paciência. E você? E você, quais escolhas você tem feito em meio ao seu sofrimento? Jó teve sua vida restaurada quando fazia orações de intercessão por seus amigos, que o abandonaram quando ele mais precisava. Ele não guardou mágoa. E você, nesse sofrimento, tem vida de oração e intercessão? Nós somos livres para fazermos nossas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Gálatas 6, né? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem tenha sido edificante para você. Assista novamente, se for o caso, ore. Mas que Deus esteja mostrando para você que, assim como Jó, a paciência, a oração, a fidelidade, ele não se perverteu, ele não permitiu se contaminar, mas ele aguardou e Deus restaurou tudo na sua vida. Que seja essa mensagem que Deus esteja mandando para você agora, com certeza. Que se você continuar confiante, com paciência, você verá a mão do Senhor operando coisas inacreditáveis na sua vida, porque o nosso Deus é poderoso. E nunca esqueça isso. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle absolutamente de tudo. Você não precisa se preocupar com mais nada. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Acione o sininho de notificações. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe aí um comentário de edificação para os irmãos e para as pessoas que estão acessando o vídeo. E compartilhe. E também deixe aí o seu like, o seu gostei e nos ajude. Muito obrigado.